Bom dia, turma! Dando continuidade às nossas aulas de História e Geografia. Hoje nós vamos realizar a página 145 e 146, tá certo? Então vamos começar com a data. Hoje é dia 18/5/2020, tá? Nosso próximo conteúdo vai falar sobre a história da minha escola. Observe as imagens a seguir. Então, aqui, a Rua 1º de Março, na cidade do Rio de Janeiro, uma foto tirada em 1890, tá? Foto de Mark Ferris. Então, foi aqui a pessoa quem tirou, tá? E embaixo nós temos a mesma Rua 1º de Março, na cidade do Rio de Janeiro, só que aqui foi em 2009. Foto de Léo Burgos. Então, olha quanto tempo depois se passaram, né? Aqui em 1890 e aqui em 2009. Se passaram mais de 100 anos, né? Então, para ser exato, 119 anos. Bastante, né, turma? Então, tiveram algumas modificações, tá? Mas algumas construções, ó, como vocês podem ver nesse prédio aqui, ó, permaneceram a mesma, né? Então, o asfalto da rua mudou, os carros, né? Então, vamos para as perguntas. Aqui, na página 146, vocês irão fazer no caderno de vocês, tá bom? Então, vamos colocar a data aqui para organizar, 18/5/2020. E aí, no caderno, o que eu quero que vocês façam? Primeiramente, o cabeçalho. Então, colocando o cabeçalho, daí vocês vão partir para as perguntas. Eu quero que vocês escrevam os enunciados de cada perguntinha, tá bom? Então, a primeira diz assim, ó. Descreva a imagem 1 a partir dos itens abaixo. Então, vocês vão voltar para a imagem 1, tá? E vão escrever o que ele está pedindo. Como são as ruas e calçadas? Largas, estreitas, com movimento de pessoas, tá certo? E os prédios? Quantos andares? Se eram prédios altos, largos? E a vestimenta das pessoas? Como era? Então, as pessoas usavam calça, paletó, os adultos usavam chapéus. Então, vocês vão informar tudo isso, tá bom? 2. Quais são os dados de identificação da imagem 1? Ou seja, que lugar ela retrata e quando foi produzida. Então, vocês vão colocar o nome da rua e a data que a imagem foi tirada, reproduzida, tá? Que aquela foto foi tirada. 3. O que mais chamou sua atenção na imagem? Então, vocês vão colocar o que chamou a atenção de cada um de vocês. 4. Quais são os dados de identificação da imagem 2? Que lugar ela retrata e quando foi produzida. Então, vocês vão colocar a mesma coisa aqui que vocês fizeram na 2, só que na atividade da imagem 2, tá certo? Nome da rua, então é a mesma rua, 1º de Março, no Rio de Janeiro, mas qual foi a data? Foi uma data diferente, tá? 5. Agora, descreva a imagem 2 a partir dos itens abaixo, mesma coisa. Ruas e calçadas, prédios, vestimenta das pessoas. Aí aqui vocês vão ver que houve diferença, né? De uma para outra. 6. E nessa imagem, o que mais chamou sua atenção? Então, o que mais chamou a atenção de vocês na imagem 2? 7. Essas duas imagens revelam o mesmo lugar, mas em épocas diferentes, em anos diferentes. Compare e responda. A. Qual é a imagem mais antiga? A imagem 1 ou a imagem 2? B. Qual é a imagem mais recente? A imagem 1 ou a imagem 2? C. Quantos anos se passaram entre a primeira e a segunda imagem, tá? D. Em relação aos aspectos físicos dos prédios, do entorno ao redor ali, turma, e das pessoas que aparecem nas imagens, o que permaneceu igual e o que mudou, tá? Então, vocês vão colocar que a pavimentação, a rua ali, lá o asfalto dela ficou diferente, né? Antes parecia que era uma rua com outro tipo de material no chão, agora é o asfalto que a gente usa, né? Nos dias de hoje. Os prédios, alguns permaneceram iguais, outros não. É isso que eu quero que vocês respondam. O que permaneceu igual e o que ficou diferente, tá bom? Então, essas
7 questões serão no caderno. Os espaços também têm história. Ao observar os detalhes nas imagens que abrem o módulo, você percebeu marcas do tempo, ou seja, pistas do passado nos prédios, em seu entorno e nas vestimentas das pessoas. Algumas características permaneceram e outras se modificaram. Essas marcas são importantes porque revelam que determinado lugar passou por transformações, ou seja, revelam um pouco da história dele, tá? Então, como era o lugar antes, tem todos esses detalhes que mostra como que era antigamente, né? Então, 147 aqui, a prova vai deixar para um outro momento, tá? Que eu quero como que vocês respondam aquelas questões. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre a 147 e produzir uma atividade, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus. Até mais.